Bom dia a todos. O programa Saúde para Todos Brasil tem o prazer de receber em nossos estúdios Carol Zacarias, psicóloga e psicoterapeuta complementar, com experiência em transtornos de ansiedade, estresse, depressão e terapia de casal. Bom dia, Carol, tudo bem? Bom dia, Marcos Paulo, tudo bem? Grato pela sua presença. Você já atua há mais de 5 anos clinicando em Indaiatuba e Campinas, correto? Corretamente. Realiza tratamento para a saúde mental com especialização em logoterapia e em PNL, que seria Programação Neurolinguística. É isso mesmo. A gente gostaria de começar perguntando para você o que é a logoterapia. Você nos disse aqui que ela enfatiza a importância de encontrar um sentido para a vida e descobrir valores pessoais que orientam a tomada de decisões. A logoterapia é uma técnica, né, aí que é desenvolvida pelo Viktor Frankl. É um psiquiatra, né, que esteve em campo de concentração e ele entendeu que o ser humano busca não só prazer, não só poder, mas, como alguns teóricos mais antigos difundiam, né, mas também o sentido, né, para a existência, o sentido da vida. É algo como um propósito, uma missão, uma razão de existir. É um significado para suas vivências, né, sejam elas em qualquer área. E isso é uma coisa que faz muita falta, principalmente nos dias de hoje. Parece que as pessoas estão assim bem perdidas, né? E como que é esse trabalho de encaminhar o paciente para... A maioria das pessoas percebe, sabe que tem alguma coisa errada, mas ela não consegue talvez identificar que falta um propósito, falta esse sentido? Marcos Paulo, uma boa pergunta. Algumas pessoas, elas até começam a ter contato com essa busca de sentido quando elas se deparam com um vazio existencial, com, de repente, a realização de algumas metas e a conclusão de algumas metas, mas parece que falta alguma coisa. É um tédio, às vezes, que vem acontecendo na vida da pessoa com uma certa frequência, mesmo diante de várias conquistas, diante de uma saúde física e mental parecendo estar bem, né? E aí essas pessoas começam a se deparar com essas questões, que são questões mais existenciais mesmo. Para que eu estou aqui? O para que eu faço isso? Para que eu acordo todas as manhãs? Né? E aí que ela muitas vezes vai se deparar... vai se deparar com isso e vai em busca, né, dessa descoberta, né, em busca desse porquê estão se sentindo assim e pensando assim. Entendemos. E a PNL é uma técnica moderna que atua em exercícios de transformação mental e emocional, visando o alívio de sentimentos e pensamentos indesejados, focado no bem-estar pleno. O PNL, eu já ouvi falar muito dessa técnica, né? Mas sempre tive uma curiosidade de entender melhor. Por favor, explica para a gente. A PNL, a Programação Neurolinguística, ela é uma técnica que foi também estudada por um conjunto de cientistas, né? Então, filósofos, psicólogos, psiquiatras, que entenderam, assim, que nós somos programados neurolinguisticamente, porque por que para algumas pessoas é possível alcançar alguns resultados e para outras não? E aí eles foram investigar, né, inclusive gênios da época e tudo mais, e perceberam que existe um padrão para isso ocorrer, um padrão para os resultados serem alcançados. Então, eles perceberam que nós somos seres programados neurolinguisticamente. De acordo com a nossa programação, a gente reage e age no mundo. E, de acordo com a nossa ação, apresenta uma consequência e um resultado. Ele pode ser positivo ou negativo, dependendo de como a gente basicamente gravou uma informação no nosso cérebro, no nosso corpo e mente. Isso tem muito a ver com condicionamento, uma certa forma que a gente aprendeu a absorver e a gente se programou para reagir de uma determinada forma. E você, na PNL, consegue transformar isso? A PNL, ela consegue... Né? Tem uma frase, né, que o Tony Robbins, que utiliza a PNL, inclusive, nas suas palestras, nos seus treinamentos, que ele fala assim, são as suas decisões e não as suas condições que determinam o seu futuro, né? Então, o que acontece? De acordo com o que a gente programa, a gente pode tomar melhores decisões. Então, a PNL seria mais ou menos extrair
o potencial, o melhor potencial, a excelência humana para poder transformar esses pensamentos em comportamentos e gerarem melhores resultados para aquela pessoa. Entendi. Então você associou essas duas terapias, a logoterapia com a PNL, porque você entende que ela traz um resultado melhor no campo da psicologia. Exatamente. Eu conjuguei, né? Em alguns atendimentos a gente faz o uso da PNL, em outros atendimentos a gente segue com a logoterapia, mas essa conjunção, assim, na prática clínica tem dado muito resultado positivo, né? Que legal. E quando é que a gente procura um psicólogo? Porque existe uma relutância por parte das pessoas em receber tratamento psicológico. Isso se confunde, no passado mais, né? Se confunde, eu não sou louco, eu não preciso, vai você, quem tá louco é você, coisas desse tipo, né? Sim. Como é que, quais são as pessoas que precisam, que podem ter no terapeuta, no psicólogo, um apoio para conseguir resolver seus problemas de saúde mental? Quais são as pessoas? Olha só, a saúde mental é algo necessário para todos nós, né? Se a gente for pensar, né, Marcos Verdade. Paulo, o que a gente faz para poder seguir a vida? A gente vai, de repente, a um mercado, a gente seleciona os melhores ou os piores produtos para poder... Os melhores. Os melhores, né? E a saúde mental, por a gente estar num momento, né, num tempo de muita informação, hoje é necessário para todo mundo. Então, assim, as pessoas agora estão se dando conta de que também precisam fazer essa melhor seleção dos pensamentos, melhor seleção dos sentimentos, porque pensamentos e sentimentos é algo completamente particular do ser humano, graças a Deus, né? É isso, cada um tem o seu. Mas tem uma coisa em comum que todo mundo está pensando demais, isso atrapalha o excesso de informação, né? Então, poderia dizer assim também, existem as questões dos traumas, pessoa que passou por um acidente, pessoa que passou por uma separação, pessoa que teve a perda de um ente querido, o trabalho psicólogo pode ajudar muito, mas também existem aqueles que não passaram por um trauma impactante no momento, mas também estão com a mente e com as emoções confusas. Nesse caso, quem sofre de ansiedade, de depressão, mesmo que em grau leve, transtornos de várias ordens, podem buscar no psicólogo um auxílio para conseguir redirecionar a vida, podemos dizer assim. Sim, além de todos esses excessos que podem ocorrer, por exemplo, excesso de perdas, né? Então, às vezes, a gente fala, né? Às vezes os problemas emocionais, eles não entram numa ordem, né? Primeiro acontece isso, para depois acontecer aquilo. Às vezes acontece um acúmulo de várias situações, um momento de luto, uma perda significativa ou uma pressão no trabalho, um momento de um rompimento de um relacionamento amoroso, ou um relacionamento familiar, então, ou mesmo o autoconhecimento, a indefinição aí, que às vezes as pessoas podem chegar em um momento, ou uma mudança, uma transformação de carreira, né? Então, todas essas questões podem ser tratadas também com a psicoterapia, e não só as doenças popularmente conhecidas como doenças mentais, né? Que é ansiedade, depressão, estresse. Então precisa, né? Porque sozinho a gente não consegue. E muitas vezes o familiar também está perdido. Ele não tem... A gente tem aquela vontade de que os pais sejam sábios, que os avós sejam sábios, mas a gente esquece que eles também receberam uma herança mais ou menos parecida com a nossa, né? Eles também estão lidando com a dor deles, embora possam ser carinhosos, muitas vezes não têm aquela resposta que a gente busca. E não quer dizer que talvez o psicólogo vá ter a resposta, mas ele pode nos orientar por qual caminho seguir para encontrar essa resposta. É importante, né? Ter apoio profissional nesse aspecto. Sem dúvida, Marcos Paulo. Então, o que a gente vê é que o sentido da vida, ele não é dado por alguém, né? Senão seria muito simples, a gente ouviria um conselho e logo a gente ficaria bem, né? A gente escuta alguns conselhos e às vezes esses conselhos não funcionam, porque tem algo que é muito essencial do ser humano, que é essa busca também da evolução,
né? Estamos aqui para evoluir como pessoas, como seres humanos, mas também para buscar o nosso eu, a nossa autenticidade, né? Então, não dá para seguir um padrão, não há um padrão de sucesso, um padrão de bem-estar físico e mental, né? Esse padrão, se a gente pudesse dizer que é um padrão, é o padrão do ser autêntico, do ser eu mesmo. E isso vem através de um autoconhecimento. É claro que a história dos nossos avós e da nossa ancestralidade influenciam na nossa aprendizagem, né? Na nossa prática. Mas é importante também a gente se autoconhecer. E aí, quando a gente fala de ancestralidade, porque tem o componente o eu, que já é complexo, porque me parece que ele não é só uma coisa, né? Tem mente consciente, inconsciente, enfim. E a ancestralidade, ela nos remete ao respeito e a um bom relacionamento com os nossos pais e avós. A gente sabe que muita gente não consegue. Sim. Essa cadeia se quebra, né? A gente entra um pouco em constelação sistêmica nesse assunto ou não? Na sua abordagem, o que é que você utiliza para trabalhar a ancestralidade? Na minha abordagem, sim, a gente utiliza um pouco do conhecimento da constelação familiar, porque são as ordens do amor, né? Que é isso um pouco que você falou, né? Então, existe uma hierarquia, o maior, o menor, a humildade e a sabedoria de como lidar naquele momento, para que a gente não troque também os papéis, né? Ok. E aí fique sobrecarregado. Porque tem muita gente, às vezes, que se vê naquela, né, Marcos Paulo, naquela obrigação, olha, eu tenho que ser mãe do meu pai, eu tenho que ser, às vezes, pai do meu pai, da minha mãe, e aí eu não consigo ser pai de quem eu tenho que ser, que às vezes é do meu filho, né? Então, a gente colocar as ordens, né, e ser inspirado na constelação, com certeza é um trabalho, assim, que deixa mais pleno, né, o trabalho da psicoterapia. Tem alguma dica aí para quem vive reclamando de pai e mãe? A dica é, de repente, a gente fala trazer pensamentos mais positivos. Por quê? Eu trago os pensamentos mais positivos, Marcos Paulo, porque os pensamentos mais positivos, ele vai fazer bem para mim. Porque eu não tenho como mais transformar o passado, eu tenho como transformar o passado dentro de mim, né? Então, como é que a gente costuma trazer pensamentos mais positivos, né? Eu até tenho uma dica que eu falo assim, tem um provérbio que fala, conte as bênçãos. O que é contar as bênçãos? É você anotar, descrever, contar 1, 2, 3, quantas coisas hoje aconteceram boas para mim. E quando você pensa na relação de pai e filho, você pode contar também quantas coisas boas. Esse pai, essa mãe, pode ter falhado, né, como ser humano, como nós somos humanos, em várias coisas, mas ele fez o melhor que ele podia naquele momento ali, né, daquela consciência que ele tinha. Uma primeira bênção que a gente fala é a vida. Sim, né? Só estamos vivos porque eles nos deram essa bênção, não é? Exatamente. Ninguém poderia fazer isso no lugar deles, apenas os nossos pais, certo? Isso. Então, eu acho que uma dica é, primeiro, contar as coisas boas, porque o nosso cérebro, ele está acostumado a gravar não as coisas boas, mas as coisas negativas. A gente pode ter passado um dia de trabalho maravilhoso e formidável, mas a gente vai lembrar talvez de uma discussão com um colega, a gente vai lembrar talvez de um erro que alguém cometeu conosco ou que a gente cometeu com outro. Então, assim, é importante a gente buscar isso nos pensamentos, né? E os pensamentos, de alguma forma, ele vai também impactando, influenciando os nossos sentimentos, eles vão vindo mais de maneira mais positiva. A prática de gratidão, com certeza, é algo muito importante de ser repassado como conhecimento para os filhos, né? E o exemplo a gente realmente ensina pela própria prática e não pelo conselho, né? Vamos agradecer, né? Porque essa vibração é ótima. Vou agradecer aqui publicamente a minha mamãe, a Nelly, né? Gratidão aos meus pais e todos os meus antepassados. Vamos fazer uma pergunta agora, migrando um pouquinho para a área de nutrição, que tem muito a ver com o nosso trabalho, né? Nas nossas abordagens sobre saúde preventiva e natural, a gente costuma dizer que a correta nutrição é o caminho mais inteligente para ter saúde. A nutrição da mente e das emoções também influencia nosso estado de saúde? Sim, a nutrição das emoções, ela pode influenciar, né, o nosso estado de saúde, né, Marcos Paulo? Porque, assim,
já tem estudos que comprovam, né, que o estresse crônico, ele pode afetar a nossa saúde física. E não é incomum a gente, às vezes, se deparar com um colega, né, que diante de um estresse crônico desenvolve uma alergia, né, desenvolve alguma dor também crônica, né, uma dor persistente ali, ou processos inflamatórios também persistentes, né, fisicamente. Então, por isso que é importante a gente cuidar da saúde mental, né, tanto quanto a gente cuida da saúde física. Porque ela né? somatiza, ela pode manifestar alguma coisa. Eu não tenho dados científicos para comprovar o que eu vou falar agora, mas a fonte para mim é confiável. O Dr. Larry Ribeiro disse que existe uma pesquisa onde pais que tiveram câncer de próstata ou câncer de útero, que em muitos casos tiveram a perda de um filho. E então ele faz uma associação com o estado emocional com a somatização de um câncer. Sem ser tão... o câncer é um caso muito grave, né? Mas isso pode acontecer de outras maneiras, com doenças menos crônicas também. Somatizar um estado mental e emocional. Sem dúvida. A gente pode notar isso, né, com a nossa própria, como a nossa imunidade, né, quando a gente pode fazer uma comparação muito simples com a nossa vida do cotidiano. Quando estamos bem, estamos, por exemplo, num momento de relaxamento, descontração, ou um bom convívio com algumas pessoas, o quanto a nossa saúde também corresponde a isso, né? A nossa saúde física, né? E o contrário também acontece, né? A gente desenvolver determinados sintomas mais agudos e crônicos, de dores crônicas, quando estamos com pensamentos mais negativos, quando estamos atravessando um problema de relacionamento no trabalho ou pessoal, né? Eu me lembrei de um caso agora. E é curioso, como, quando a gente já está fragilizado, se a gente recebe uma influência negativa, parece que isso nos afeta. Eu conheci uma pessoa, gosto muito dela, mas ela tinha mania de chegar nas pessoas e perguntar: você está bem? Nossa, parece que você está com problema, você está doente. E uma vez eu estava realmente passando por um momento de baixa imunidade, e essa pessoa chegou para mim e disse assim: nossa, Marcos Paulo, você parece que vai morrer. Ela falou de uma forma, eu falei assim: não vou morrer não. Na hora assim, eu me defendi, sabe, mentalmente, porque parece que aquilo era uma carga que vinha. Eu acho que isso tem capacidade de influenciar o estado de uma pessoa, sim, dela ficar até pior. Sim. Isso a gente pode comparar com a programação neurolinguística, né? De acordo com a linguagem que a gente usa, a comunicação, você, né, Marcos Paulo, trabalha com a comunicação. Sim. De acordo com a comunicação que você faz aqui na rádio, você pode influenciar pessoas a pensarem de uma forma ou de outra. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. E o sentimento também não corre longe dessa lógica, né? Nós temos um livro lançado pelo Dr. Matias Hatt, que se chama Vitória sobre o Câncer. E das coisas mais fantásticas que a gente sente depois de ler o livro é porque ele desmistifica o câncer. Porque é muito difícil você lutar com um inimigo que você não conhece. Ele te dá medo, sabe? Tipo aquele médico que vem, bate a mão no seu ombro e fala: você está com câncer. Sua vida desmorona e o seu psicológico vai lá embaixo, sua família vem junto, e fazer um tratamento nessa condição é muito mais difícil. Agora, quando você lê um livro e fala: o câncer é isso, ele pode se espalhar assim, ele nasce dessa forma, se desenvolve. Bom, você conhece aquilo, tira um peso enorme, você não está lutando mais contra o inimigo. Então, nesse aspecto, o conhecimento, o esclarecimento e o suporte emocional que você recebe de uma pessoa pode definir também o êxito ou não do seu tratamento. Você pode não ter força para superar uma doença com a carga emocional que ela vem. A psicologia trabalha isso também. O câncer, sim, a psicologia trabalha. O câncer é uma doença que ele é muito permeado de incertezas, né? Então, como cada um vai reagir com o tratamento, né? Como aquela pessoa vai receber uma rede de apoio, suporte, como vão ser a equipe, né? Como vai estar aquela equipe preparada ou não para trabalhar aquele tipo de tumor, de câncer, de enfermidade, né? Então, é muito permeado de incertezas, né? E a incerteza, ela carrega muita ansiedade, né? Porque é imprevisível, né, para o ser humano. Então, a psicologia, ela vai ajudar, né, durante esse tempo de psicoterapia,
essa pessoa enfrentar essas incertezas e as pressões também, porque há uma expectativa, né? Muitas pessoas às vezes relatam, nossa, alguém esperava que eu fosse melhorar em tanto tempo, esperava que com 1 ou 2 sessões do meu tratamento eu já estivesse melhor, né? Então, assim, essas pressões também que a pessoa enfrenta durante o tratamento de uma enfermidade que é mais crônica e mais grave, né? Ela, com certeza, ela pode ser melhor compreendida durante um processo de psicoterapia, para que a pessoa possa achar ali algumas habilidades de enfrentamento, né? Existe o trabalho do psiquiatra muito forte com o adicto, certo? Sim. Então, o adicto está na fase que ele já tomou consciência de que tem alguma coisa errada e que ele tem que fazer alguma coisa, ele não sabe. Nesse momento, eu acho que o trabalho do psicólogo pode ser mais efetivo do que o psiquiatra, porque o do psiquiatra, basicamente, sem desmerecê-lo, é medicar para tentar controlar sintomas. Agora, as causas, o que levou o adicto a estar naquela situação e como ele pode se livrar, o acompanhamento psicoterapêutico pode ser mais eficiente ou pode complementar com mais eficiência o tratamento? Tem vários casos que a psicoterapia, já trabalhei com casos, né, apesar de ser a favor e compreender que é necessário também os recursos multidisciplinares, então o psiquiatra, né, o auxílio do psiquiatra e outros profissionais da área da saúde. No entanto, assim, a psicoterapia, né, focada aí na logoterapia, ela procura, né, ajudar a pessoa a autotranscender, né? O que é isso? É ela passar daquele ponto de olhar somente para o bem-estar do momento, mas olhar para um sentido maior daquela superação. Então, com certeza, ela vai identificar muitas vezes a causa, né? E o Viktor Frankl, que é um teórico da logoterapia, ele fala assim que quando a pessoa, né, não encontra sentido para a vida dela, ela vai em busca de prazeres imediatos, né? Então, a droga seria um prazer imediato, Para né? suprir talvez um vazio existencial também. Exato. Então, quando você olha para essa pessoa que vai autotranscender, que vai olhar para algo além dela, né, olhar para um sentido maior, um significado maior para aquela superação, ela com certeza consegue vencer isso com mais facilidade. Entendi. O campo da psicologia é bastante abrangente, né? Mas tocando aqui na questão de como agir quando um membro da família padece de algum problema comportamental e não aceita conselho para buscar ajuda profissional. Como a família deve agir nesse momento? Então, é bem assim desafiador, né? Na prática, é bem desafiador quando tem alguém precisando de ajuda. Isso tem ocorrido com muita frequência, é uma pergunta que tem ocorrido para mim com muita frequência. E a gente pensa o seguinte, né, Marcos Paulo? A gente sempre tem que pensar que aquele sujeito é um sujeito de escolhas e a gente tem que respeitar esse espaço do outro de querer tratar ou não tratar. Mas o importante, assim, para quem quer ajudar, né, a esse familiar, ente querido, amigo, é ser compreensivo, respeitoso, então respeitar o momento. Às vezes, né, o crescimento daquela pessoa naquela questão de saúde dela, né, vai ser mais no ritmo dela. Então, tem pessoas que vão levar um tempo maior, outras um tempo menor, para reconhecer que precisam de ajuda, né? Então, é ser paciente, respeitoso nisso e também buscar informações sobre aquelas condições que a pessoa está, aqueles sintomas que a pessoa está vivendo e oferecer muitas vezes uma ajuda prática, não apenas um conselho. Quando a pessoa também entra num estado de angústia, de ansiedade muito grande, porque está vendo o sofrimento, né, do familiar, do parente, do amigo, então muitas vezes a pessoa entra num estado de ansiedade muito grande também, por estar vendo o outro em sofrimento e não poder fazer nada, que é a situação de impotência. Então a potência seria, né, que a gente fala, a potência seria ir procurar também uma ajuda, um aconselhamento profissional, né, de um psicólogo, né, para saber como lidar com aquele familiar. Uma outra coisa que você falou que é importante também é você oferecer ajuda prática
E evitar críticas e aumentar os elogios. De que maneira que a gente aumenta o elogio? Fazendo qualquer elogio? Não, porque qualquer elogio não é válido, né? Perde a validade. Mas elogios, por exemplo, você viu que aquela pessoa, num caso de depressão, por exemplo, ela se isola um pouco mais, né? Então, você viu que aquela pessoa saiu, teve uma atitude de sair, aquele parente, aquele familiar, aquele amigo, elogia, fala, olha, fiquei muito alegre de te ver hoje saindo, né? Fazendo uma coisa prazerosa, né? Fiquei muito contente. Então, fazer esses elogios para situações que são mensuráveis, situações que você pode ver, ouvir, perceber fisicamente que o outro também reconhece que ele fez. São coisas simples que geram uma recompensa para ambas as partes, na verdade, principalmente para o paciente, né? Aumenta a possibilidade daquela pessoa repetir aquilo. E a gente é feito, né, na nossa saúde mental, como na saúde física, a gente precisa treinar, né, para aumentar, né, claro. aquela saúde física. E na saúde mental é a mesma coisa, a gente precisa treinar para aumentar. Quanto mais essa pessoa repetir aquele comportamento que traz uma consequência positiva para ela, mais chances dela repetir aquilo de maneira automática no futuro. Nossa, a gente precisava estar aprendendo um pouquinho disso tudo desde o colégio, porque a gente fala muito que nós somos analfabetos em termos de saúde. A gente foi alfabetizado para ler, escrever, temos a nossa cultura, etc., mas a gente perdeu relação com todos os processos de cura, né? Antigamente quem tinha isso eram nossas avós, que passavam receitinhas e sabiam, tinha a psicologia para cada coisa. A gente perdeu relação com esses tratamentos todos. E a humanidade está bastante doente, me parece, sem querer assustar as pessoas, mas a gente está passando um momento difícil, né? E, de repente, alfabetizar, ensinar sobre saúde, eu acho uma coisa fundamental, mas parece que não caiu ainda nas graças da humanidade, né? Do poder público, enfim. A gente passa tanto tempo gastando na grade curricular para aprender um monte de técnica e sai tão despreparado do colégio, né? Para viver. Parte desse preparo tem que ser transmitido pela família, mas o colégio talvez pudesse ajudar, dar uma forcinha, não podia, Carol, talvez? Sem dúvida, viver em sociedade. Esse foi um tema, inclusive, de um artigo meu, como diz a música do Kid Abelha, né? Educação sentimental, né? Uhum. E ele realmente, assim, esse tema é um tema que faz falta, né? Quanto mais cedo a gente conseguir educar, né, a população, né, a lidar na gestão dos seus sentimentos, mais facilmente as relações vão ser positivamente influenciadas pela saúde mental de uma maioria, né? Então, vejo como realmente muito necessário. Falando agora, o que fazer quando uma pessoa começa a desconfiar que está com excesso de sentimentos e pensamentos? Geralmente negativos, né? Muito pensamento e muito sentimento. O que a pessoa faz? É bom essa pessoa, de repente, fazer uma gestão do tempo, porque uma forma da gente medir o quanto esses pensamentos, sentimentos negativos que passam pela cabeça da pessoa ou pelas atitudes da pessoa, às vezes é anotar. Então, fazer uma gestão do tempo. Peraí, nesses últimos 30 minutos, o que eu pensei e o que eu fiz? Às vezes, anotar isso, sabe? Porque ao longo do dia, você pode fazer um balanço quanto aquele sentimento e pensamento negativo te impactou positivamente ou negativamente. Entendi. Né? E aí, no caso de perceber que está em excesso, que está impactando o dia a dia, está interrompendo a rotina saudável daquela pessoa, os bons hábitos, né, tanto alimentares, de sono, ou de fazer as atividades, né, cotidianas, como trabalhar e fazer atividades de hobby e lazer, essa pessoa procurar uma ajuda profissional. Tá certo. Essa é uma das técnicas que a pessoa pode usar. Com certeza deve ter muitas outras, mas não dá para a gente falar aqui. Tem que ir para consultório para aprender, outras. né? Sim. Carol, que sinais podem indicar o excesso desses sentimentos e pensamentos? Além desse incômodo, isso pode refletir de alguma outra forma?
Sim, os sinais da própria saúde física, então dores, né? Dores frequentes, né? O desânimo mesmo, né? A pessoa perdeu o ânimo por fazer aquelas atividades que ela costumava fazer com frequência, né? Então, essa diminuição da frequência, essa falta também do prazer, a apatia, né? Ou até mesmo pensamentos acelerados, a pessoa perceber que ela não está no presente, que ela está tendo questões com a memória, com muita frequência, não está lembrando e recordando de coisas ou afazeres ou da própria agenda, né? Então, esse tipo de situação também pode ajudar a pessoa a identificar que realmente são sinais que está tirando aquela qualidade de vida, aquela qualidade do dia a dia dela. Irritabilidade também pode ser um sintoma. Irritabilidade, o humor, né? A oscilação de humor, os altos e baixos aí, né? De humor com frequência. Também a insônia uma situação que a gente fala, né? Que prejudica muito o bem-estar físico e também mental, né? Do ser humano. Os hábitos mesmo alimentares, né, que em desequilíbrio, né, a pessoa perder aquela frequência de se alimentar saudavelmente, perceber que ela está indo para um caminho, às vezes, do excesso do consumo de alimentos não saudáveis ou de bebidas e álcool, drogas, né, então esse excesso, esse consumo também pode ir sinalizando essa pessoa de que há um desequilíbrio ali entre pensamento, sentimento e comportamento. Uma coisa que eu sempre pensei muito é o seguinte, a gente usa os 5 sentidos para captar o mundo, certo? Sim. Isso gera um pensamento. Esse pensamento faz uma interpretação da situação e em função disso é que se gera uma emoção, um sentimento. É esse o caminho, mais ou menos? Seria esse, mas a gente já tem estudos que mostram que pensamentos impactam em comportamentos e comportamentos também impactam em pensamentos. Então, às vezes, acontecem de maneira muito rápida, às vezes a gente não sabe o que veio primeiro. Você pode ter uma emoção mais reativa, mais instintiva e ela surgir antes do pensamento. Exatamente. Seria esse o caso. Mas quando a gente pensa em reflexionar, se a gente quer viver uma vida equilibrada, geralmente a gente vai perceber o ambiente, vai pensar. Nesse pensar, a gente reflete para criar uma emoção. Porque se a gente não refletir, a gente pode, sabe, de primeiro momento julgar e falar, isso aqui não presta, essa pessoa não presta, eu já estou com raiva, por aí, né? Então, a reflexão é um componente importante para conseguir ter qualidade emocional, você diria? É bem importante a gente refletir, questionar nossos pensamentos, né, para saber se eles são válidos ou se são as nossas percepções, né? Por isso que eles falam, conta até 10 antes de você. Não é interessante isso? É porque cada um, Marcos Paulo, cada um de nós, né, segundo a PNL, tem um modelo de mundo internalizado. Mas esse modelo de mundo internalizado para nós é um significado que nós demos para algo. Né, uma representação interna de algo que vimos externamente. Só que cada um representa, vamos dizer assim, se a gente pudesse traduzir isso numa linguagem popular, cada um tem os seus algoritmos internos, né? Então a gente olha para esse microfone e eu tenho uma representação interna desse microfone, eu tenho uma sensação com relação a esse microfone, tenho um pensamento e isso vai internamente ser significado para mim de uma maneira diferente da sua. Então, embora o objeto seja o mesmo, o significado que dá internamente é de acordo com a minha experiência ou com a sua experiência. Tem pessoas que podem ter pavor disso aqui, tem pessoas que falam, nossa, minha ferramenta de trabalho, eu amo, né? Essa impressão que ficou lá, a gente consegue trabalhar isso para transformar. Esse significado que ficou. E é por isso que a gente tem que questionar. Né, isso que você falou, a gente tem que refletir, porque algo pode ser bom, a gente dá um significado de bom, ruim, legal ou chato de acordo com a experiência que a gente vive, né, igual você falou.
para um radialista, às vezes, você vai olhar para essa situação, né, de esse contexto aqui, e vai achar maravilhoso, porque é o seu ambiente de trabalho, porque te recorda de vários trabalhos bacanas que você fez, ou conhecimentos e tudo mais. Agora, para uma pessoa que, de repente, teve uma experiência e não foi tão positiva para ela, ela vai ter um outro significado de todos os objetos, das coisas que estão aqui, das pessoas que estão aqui. Entendi. O psicólogo ajuda a trabalhar essa ressignificação. E sozinha, dificilmente a gente consegue fazer. Porque muitas vezes a gente não sabe diferenciar o real do imaginário. Você já passou por aquela situação que você sonhou alguma coisa e quando você acordou parecia que era real? Sim. Que parecia que você tinha parece que eu vivi aquilo. aquilo. Então, porque isso acontece. Os nossos pensamentos, para a gente, é real. Né? Não tem então, para a gente separar o que é real do que não é real, do que é apenas uma percepção minha, muitas vezes a gente precisa da ajuda de um terceiro. Porque senão muitas vezes a gente não consegue nem definir que a gente está numa situação bastante ruim, né? A gente acaba identificando o problema de uma maneira problemática. Verdade. Né? Como contribuir para melhorar essa condição mental e ter melhores pensamentos? Fazendo um resumão, o que uma pessoa pode fazer para contribuir? Melhores pensamentos e melhores... Uma condição mental melhor. Bom, primeira coisa, né? Eu acho que assim, a gente vai falar algumas coisas aqui. Tem várias coisas que dá para fazer, mas vamos pensar o seguinte... se aproximar de pessoas positivas. Isso é importante, importantíssimo, né? A gente se aproximar de pessoas positivas, porque a gente pensa que só os pequenininhos são influenciados, mas os grandões, nós também, adultos, também sofremos essa influência. Ela pode ser positiva ou negativa. Então, se aproximar de pessoas que tragam pensamentos melhores, crenças melhores sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre as coisas, né? Acabam nos afetando e aumentando o nosso humor, aumentando, às vezes, a nossa satisfação e prazer na vida, né? Buscar um significado para aquilo que a gente está fazendo, um sentido, um propósito, encontrar a sua missão diária, também com certeza traz essa satisfação. Praticar o bem para alguém, a solidariedade, muitas vezes nos afeta os nossos pensamentos, porque traz um senso de missão, um senso do bem, né? Então isso vai fazendo com que a gente se alimente de coisas mais positivas também, de sentimentos satisfatórios e de gratidão. Agradecer as coisas boas, que é aquilo que a gente falou no comecinho lá. Então, contar as coisas que você tem para agradecer no dia, trabalhar um pouquinho contra, né, aquilo que a gente comumente pensa, mas fazer o nosso cérebro usar o melhor potencial do nosso cérebro, né, a nosso favor, que é justamente contar aí as coisas que aconteceram positivas no dia e, eventualmente, até escrever. Manter um relacionamento com alguém que às vezes você pode compartilhar. Uma pessoa que é íntima, uma pessoa que é confiável, para você contar dessas coisas boas e também ter uma resposta, né, recíproca ali da outra pessoa, de comemoração, de vitória. Então, vai fazendo com que você se sinta mais disposto, mais engajado, né, nos seus objetivos, definir metas diárias e alcançáveis. Né? Pequenas coisas. E tudo isso vai fortalecendo, né? Evitar realmente pessoas que, de repente, não tragam essas contribuições de Aquela gratidão. Pessoa que só aparece para dizer assim, olha, sabe quem morreu? Nossa, como tem, né? Como tem... eu tirei a televisão de dentro da minha casa muitos anos atrás, mais de 15 anos, porque eu gostava de assistir noticiário e eu comecei a me aborrecer tanto porque a carga de informação ruim, eu falei, não, eu não posso. Isso aqui não, eu não vou nutrir minha mente com isso. Então, hoje a gente tem televisão lá para assistir uma Netflix, alguma coisa assim, bem direcionado, né? Mas por que a humanidade insiste em gostar dessa coisa de falar mal, diz que a desgraça que corre mais rápido, né? Esse componente é estranho, né? É porque, às vezes, falar da gente, né, é algo mais desafiador, né? Então, falar de coisas mais superficiais, que não tragam e não demonstrem a própria vulnerabilidade, intimidade, é muito mais
simples para gente, né? Apesar de não ser mais positivo, mas é muito mais simples do que às vezes se relacionar e criar vínculos profundos, né? Então a dica é se afastar dessas pessoas e procurar as que estão falando de coisas bonitas, né? Exatamente. A que pode dar um up na sua autoestima, na qualidade da informação. Isso. Marcos Paulo, eu vejo assim, nós como humanos também temos uma tarefa de ajudar essas pessoas a encontrarem bons caminhos. Quando você consegue influenciar aquele outro, ótimo, você ficar ali e de repente falar coisas mais positivas, né, trazer mais gratidão para o exercício do dia a dia. Agora, quando você percebe que você não está influenciando e acaba sendo influenciado por aqueles pensamentos mais negativos, aqueles comentários às vezes mais dessas informações mais violentas, né, ou fake news, né? Então você manter a distância muitas vezes pode ser muito mais saudável. Tá certo. Carol, olha, tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Porque a gente falou sobre vários assuntos, né? E a psicologia é um campo muito amplo, né? Gostaria de tocar em mais algum assunto? Acho que faltou algo? Não, acho que a gente tem muita coisa para falar, né? Da psicologia. No entanto, a importância aqui que a síntese de tudo que a gente falou é que realmente é muito relevante que as pessoas busquem realmente integrar a sua saúde emocional, então verificar, fazer uma análise, um balanço, né, de como estão aí os seus relacionamentos com os outros, consigo mesmo, sua relação com o trabalho, né, achar os limites saudáveis dessa relação com as pessoas, com o trabalho, consigo mesma, com a alimentação, né, com a saúde mental, né, colocar os limites, né, seguros aí para manter um bem-estar e uma qualidade de vida alta, né, para que a gente possa ter longevidade, satisfação no dia a dia, né. E as pessoas que desejarem trabalhar com você está clinicando onde atualmente, aqui em Indaiatuba? Sim, aqui no Instituto Metáfora, que fica ali no edifício Kennedy Office, né, e em Campinas eu atendo no edifício Design, que é no Cambuí, na Orozimbo Maia, né, e essas informações também são localizadas facilmente pela internet, para quem precisar, né. Nós vamos colocar aí embaixo para o nosso público poder acessar, né? Sim. Porque, olha, o programa Saúde para Todos Brasil, na nossa origem nós trabalhamos com medicina celular e nutrição. Mas a gente aqui no Brasil tem o prazer de estar buscando, dentre os profissionais de saúde, aqueles que realmente têm uma preocupação e um compromisso com a saúde como um direito humano. A gente não tece crítica a outros modelos de medicina que a gente costuma dizer convencional, onde um interesse econômico, que nós todos temos um interesse econômico, né? Mas ele fala muito alto e fala primeiro, né? A gente não curte muito, a gente busca sempre os profissionais que têm essa relação humana, né? Que realmente quer contribuir, que está exercendo a sua missão de vida, né? O seu propósito, que é ajudar outros a curarem. Então, Carol, a gente convidou você porque a gente entendeu que você é esse tipo de profissional. Sim, muito obrigada pelo convite. A gente assina embaixo e o convite está aberto a todos os profissionais de medicina, de saúde integrativa e complementar, a conhecer, prestigiar e passar essa informação para o público, porque tem muita gente que nunca foi num psicólogo. Ou teve gente que foi e de repente a experiência não foi tão interessante assim, né? Acho que a gente tem que oportunizar isso, mostrar ao público que existem vários tipos de profissionais e existem aqueles que realmente estão cumprindo missão de vida. Como é importante, né? Dar um significado profissional. Eu acho que mais da metade da felicidade da gente é ter propósito de vida, bem mais do que a metade. Sem dúvida, eu agradeço o convite, né? Acredito muito que essas ações como a sua podem, né, divulgar. Então nós estamos num canal de comunicação e a comunicação é a ferramenta, né, principal aí de mudança, influência, né, de impacto. Então acredito que cada vez mais a gente vai poder usufruir dessa saúde integral, né, como direito de todos, né, independente da idade, independente da etnia, independente de classe social. As pessoas podem ter acesso, sim, à saúde, devem ter acesso à saúde, têm direito a isso mesmo. Sim, por último, agora, para que elas tenham acesso, é preciso também que elas deem o passo, né? Porque se convencionou muito a pessoa adoecer, ter hábitos de vida errado, adoecer, chegar para o profissional, falar que está meu dinheiro,
por favor, me dá a pílula mágica que eu preciso tocar minha vida. E não é assim, né? A gente tem que se esforçar, correr atrás, se informar. Tem muita gente, por exemplo, que não tem paciência para ouvir um podcast como esse, né? Ela quer ficar assim, né? Rapidinho. Não absorve conhecimento. A gente tem que fazer o esforço de correr para ser o protagonista da nossa própria saúde. Carol, foi um prazer recebê-la. Tinha um monte de outros assuntos que não vai dar tempo de tocar agora, como capacidade cognitiva, influenciamento de tanta coisa que está tendo na sociedade moderna. Isso fica para a Sim, próxima, né? claro, mas já foi um prazer, né? A gente já conseguiu falar um pouquinho e é isso que você falou. O hábito, ele não é construído de uma hora para outra, não é mágico, né? Então, é pouco a pouco. Assim como nós podemos ajudar um parente, alguém que está precisando dessa ajuda profissional para melhorar a saúde mental e precisa respeitar esse hábito ser construído e o ritmo da própria pessoa, a gente também precisa ter essa autorresponsabilidade, né, e essa permissão de que também crescemos no nosso ritmo e que o hábito se constrói aos poucos, mas precisa começar. Tá Né? certo. Saúde para todos se despede, desejando uma ótima semana, um fim de semana que está por aí, com muita saúde mental. Obrigado. Obrigada.